Olá, aqui é Jair Sanches. Vamos para mais um episódio da série Sofisma, mas antes não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, assim você já recebe a notificação de tudo que a gente gravar por aqui, ok? Então vamos para mais um episódio de Sofisma. Bom, gente, hoje a gente vai encerrar esse assunto. Já foram 7 episódios, esse é o 8º e último, não do sofisma, mas do sofisma com o assunto cristãos sem igreja. Então, esse é um assunto que a gente abordou nos 7 episódios anteriores. Hoje a gente quer tratar a respeito disso, olhando para algumas passagens bíblicas que a gente também mencionou lá nos outros episódios. Por exemplo, Tessalonicenses capítulo número 5, ali pelo versículo 11 e 12, a gente vê Paulo dizendo o seguinte: prestai honra, assim, consideração àqueles que lideram a vocês, que pastoreiam vocês e que trabalham com a palavra de Deus ao coração de vocês. Tenham eles na mais alta estima. Depois ele continua dizendo em Tessalonicenses 5, admoesteis os ociosos, fortaleceis os fracos, consoleis os de pouco ânimo e sede pacientes para com todos. Paulo está escrevendo a uma igreja, a um grupo de pessoas que se reunia. A gente sabe que não tinha placa, que não tinha um templo formal, eles estão vivendo um contexto de perseguição, porém Paulo está escrevendo a uma igreja, não a um cristão avulso que decidiu sair em voo solo na sua carreira. A gente também falou recentemente, aliás, no último episódio, no 7º, sobre Atos capítulo 2, 42 e 46, das colunas em que a vida cristã precisa ser fundamentada, que a gente não vive mais o contexto do primeiro século, mas algumas verdades e alguns elementos são fundamentais. Então, por exemplo, para ser cristão, a gente precisa olhar para Atos dos Apóstolos, porque nós vivemos uma fé apostólica, não dos apóstolos aí do século 21, do nosso tempo, que se autodenominam apóstolos e etc, e se dão cobertura e essa coisa toda. A gente vai olhar para a vida apostólica e para o cotidiano dos apóstolos. Muita coisa do que eles viveram precisa ser vivida por nós. Então, Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, se reuniam em torno da palavra de Jesus, da palavra que os apóstolos ensinavam. Eles perseveravam na comunhão. Comunhão é ter tudo em comum, é caminhar junto no ambiente rumo a Jesus Cristo. Eles também perseveravam no partir do pão, ou seja, sentavam para comer na mesma mesa, isso a gente vê no versículo 46, e eles também perseveravam nas orações, tinham vida de oração e se reuniam para orar. A gente já vê virando a página no capítulo 2 para o 3, que Pedro e João estão indo ao templo para orar às 3 horas da tarde. Bom, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer e ser categórico que eles estavam todos os dias no templo. E qual é o sofisma, gente, que a gente tem falado e batido nessa tecla? De muito tempo para cá, do início do ano 2000, 99, 98, final dos anos 90, 2000, começou essa onda de pessoas se autodenominarem evangélicas e saírem das suas denominações para não ter mais denominação, para não estar mais numa comunidade, mas continuam dizendo, e algumas alardeando através da rede do Facebook, do YouTube, dizendo que você não precisa mais de igreja. Algumas delas são tão sofismáticas que têm argumentos assim sofisticadíssimos para dizer que você precisa servir Jesus fora da denominação. Bom, eu quero trazer um testemunho pessoal para depois finalizar esse último episódio, de alguém que esteve na denominação da qual eu faço parte por cerca de 10 anos. E ali aprendeu muita coisa a respeito de Deus, a respeito do reino. Depois foi para uma outra denominação. E nessa outra denominação, diga-se de passagem, também cresceu, amadureceu ainda mais no Evangelho, no reino de Deus, ao ponto de ser levado a um cargo que a gente chama de evangelista. E ali foi líder de pessoas, líder de grupos pequenos dentro do seu próprio lar, por anos, por quase 10 anos. Só que de alguns tempos para cá, começou a publicar
na rede, no Facebook, posts dizendo frases até um tanto quanto ofensivas à igreja institucional, aos líderes da igreja da qual ele fez parte como líder há pouco tempo atrás. E eu encontro essa pessoa numa rua e de repente a gente se cumprimenta, conversa. Aliás, eu disse que congregamos por 10 anos lá atrás, lá pelo ano 2000, 2001, ficamos juntos um bom tempo. E perguntei a ele o que estava acontecendo com ele. Ele disse que estava muito bem, que a sua família estava ótima, seus filhos adolescentes, uma bênção, só que ele não quer mais estar fazendo parte de igreja. E eu falei, cara, mas você está postando coisas do tipo assim, ir à igreja, ter horários e dias, isso é uma escravidão, que agora você é livre. Que esse lance de você ter líder, pastor, isso não tem mais nada a ver, porque Jesus rasgou o véu. Aliás, quando ele disse está consumado, o véu rasgou, Deus rasgou, e a gente pode entrar na presença de Deus. A gente não precisa mais de liderança, a gente não precisa mais de pastor. E eu fui conversando com ele e ele foi argumentando com as palavras que ele tinha, mas são argumentos que são muito pouco consistentes quando a gente vai olhar para esses textos de Atos dos Apóstolos, de Tessalonicenses, quando a gente vai olhar para o Apocalipse, onde lá no Apocalipse João recebe uma revelação de Deus, e antes de começar as revelações futurísticas e proféticas, ele vai trazer revelações para 7 igrejas. E o texto vai ser muito também categórico em dizer que os textos eram para ser lidos pelo anjo da igreja, que era o líder, o pastor da igreja. Então assim, pastor, a gente pode ter uma reunião de grupo desde que não seja institucionalizada, desde que não tenha CNPJ, templo, mas a gente pode ter um grupo. Olha, eu até acredito que pode, mas se Jesus estiver habitando aí, e vocês estiverem 2 ou 3, como alguns dizem, sofismaticamente, onde estiverem 2 ou 3, Jesus está no meio. Só que esquece que no contexto, esse texto vai falar do próprio contexto da igreja, do irmão faltoso que de repente se afastou da comunhão, e os outros vão tentar trazer de volta a comunhão da igreja. Mas tudo bem, fecha o parênteses, vocês começam com 2 ou 3. Se Jesus está nisso e a coisa for boa, daqui a pouco são 4 ou 5, daqui a pouco são 10 ou 11, daqui a pouco não cabe mais nem na sala e nem na garagem. Aí vai fazer o quê? A gente vai ter que ir para um lugar maior. Quando for para um lugar maior, a gente não tem mais como fazer, vai ter que institucionalizar. Então é um ledo engano esse sofisma de dizer que a gente não precisa mais. Então muitas pessoas, como essa pessoa, esse grande amigo que congregou comigo, que hoje está com esse pensamento, tudo que ele aprendeu dentro de uma instituição. Eu acredito que ele é uma pessoa que tem uma certa solidez, que por um bom tempo ele não vai sair voltando para a vida antiga, mundana, não vai. Ele tem uma certa solidez, só que essa certa solidez que ele tem, ao me dizer que já estão há quase 1 ano fora da igreja, mas a sua família está muito bem, seus filhos estão uma bênção, essa solidez foi adquirida na igreja institucional. Um pouco na denominação que nós fazemos parte, outro um pouco nesse crescimento na outra denominação que ele foi, que cresceu assim assustadoramente positivamente naquela denominação. Então, eu quero deixar vocês com esse sofisma. As pessoas que mais defendem esse argumento são as que mais têm argumento para defendê-lo. Só que as que mais têm argumento são as pessoas que amadureceram um bocado dentro de uma instituição. A gente falou nos episódios anteriores que às vezes a instituição frustra. Existem líderes e líderes, pastores e pastores, e às vezes isso frustra. Às vezes a estrutura religiosa de uma igreja, ela é cansativa, ela é cerimonialmente monótona, ela faz as mesmas coisas. Algumas vivem para entretenimento para os crentes, vivem de programações semanais somente, 3 ou 4 cultos, de 2 em 2 meses um congresso de jovens, de adolescentes, e a igreja é um fim em si mesma nas suas programações. Então isso também cansa, isso também enche. Mas todas as igrejas são assim? Será que a gente não consegue estar num lugar em que o indivíduo tem importância, em que a pessoa que está congregando naquele lugar não é vista pelos demais, pela sua liderança, como alguém que precisa de aconselhamento, de carinho, de um abraço, de um olhar nos olhos? Será que todos os lugares são essa máquina de produzir crente através de dízimos e ofertas e programações e cantores e pregadores, e a coisa vai nesse ritmo frenético, aumentando essa massa de gente? Será que não temos lugares ainda que olham para o indivíduo?
que se sentam num número pequeno de pessoas e ajuda para que elas cresçam e aprendam o Evangelho do jeito que Jesus planejou. Então, as pessoas que mais defendem o argumento dos cristãos sem igreja são aquelas que amadureceram um bocado dentro da igreja e depois de algum tempo agora vão cuspir no prato que comeram e dizer que é uma escravidão, que ter dias e horário, isso daí é uma cadeia, que isso só leva à religiosidade e que nós vamos encontrar realmente o relacionamento com Jesus quando sairmos dessa instituição regada de farisaísmo. Esse é um grande sofisma. Então que Deus te abençoe e mais uma vez a gente finaliza com a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes encorajai-vos uns aos outros, quanto mais que vem logo logo aquele grande dia. Deus te abençoe. Encerramos aqui Cristãos Sem Igreja, mas voltamos com outros assuntos na série Sofisma. Um abraço, tchau, tchau.